Estamos de volta à Redação Novo Tempo para você acompanhando a gente em todo o Brasil. Olha só, nessa semana o Senado aprovou a tão comentada reforma trabalhista. E nesse bloco do programa nós vamos discutir quais são os principais pontos que mudam na legislação trabalhista, os pontos positivos e negativos das alterações, o que acontece em outros países, e vamos falar também sobre as novas tendências no modelo de trabalho. É interessante porque mexeu muito essa semana dentro do cenário político, mas obviamente vai mexer com a vida do brasileiro daqui para frente. Mas antes de começar a mexer com a vida do brasileiro, a gente precisa entender por que é que surgiu a necessidade, ou pelo menos a discussão, se não vamos usar o termo necessidade, da reforma trabalhista acontecer aqui na legislação brasileira. Por que foi necessário mudar a lei? Alguém tem alguma ideia sobre isso? De acordo com as apurações do jornalismo da TV Novo Tempo, essa necessidade surgiu para atrair novos investidores, né? Fazer com que a nossa burocracia ela diminua um pouco e assim se tornar mais atrativo para quem quer investir no Brasil. E há também quem diga que... Inclusive brasileiros, é isso? Exatamente, principalmente a galera de fora, né? E há quem diga também que isso foi feito a partir do ponto de vista econômico, talvez pensando mais nas questões lucrativas do que do próprio trabalhador em si. O grande ponto é que a gente está passando por um momento de crise econômica faz bastante tempo e isso tem aumentado o desemprego, né? Então, para movimentar a economia e fazer com que empregos voltem, uma das propostas do governo é mudar a lei trabalhista para facilitar o pessoal. É isso, né? Para que empregos surjam, você fala? Para que mais empregos possam surgir, né? E não é de agora também, né? Porque a legislação trabalhista, a CLT, a consolidação das leis trabalhistas, ela tem, eu não sei dizer exatamente, mas são mais de 50 anos. E assim, nesses últimos 50 anos, muita coisa mudou, né, nas relações de trabalho. A gente viu aí surgir a internet, que mudou muito como é que as pessoas trabalham em várias empresas. Tem modelos de negócios que surgiram, né? Coisas novas que não são explicitamente representadas na CLT. Então, uma modernização era necessária. Quanto a isso, ninguém consegue discordar disso aí. Mesmo os críticos da reforma trabalhista entendem que era preciso fazer uma reforma de trabalho no Brasil. O problema é que, primeiro, foi uma coisa, como os deputados gostam de usar a palavra, assodada. Foi rápido demais. Como foi é a palavra? Assodada. É como você passa com um trator em cima, né? Você vai, não quero saber, vamos em frente, vai derrubando o que tiver e vai fazendo. Por quê? Você está andando muito com o presidente Michel Temer, né? Ele está ficando letrado, esse Hélio, né? Vocês viram ultimamente cada palavra que ele traz. O Temer enviou o projeto para o Congresso no final do ano passado, já com a ressalva. Olha, eu quero que vocês aprovem isso até a metade do ano que vem, agora. E, quer dizer, é muito pouco tempo, porque foram mais de 100 artigos da CLT que foram alterados. Então, não foi uma pequena, foi quase uma nova legislação, praticamente uma legislação nova. E foi pouco tempo de debate, porque apesar de ter ficado esses 6 meses, aí, 7 meses no Congresso, 7 meses, mas você teve dezembro, você teve janeiro, aí você teve o Carnaval, que foi mais 3 semanas de recesso praticamente que eles ficaram sem trabalhar, aí você teve agora as festividades de junho com São João, então você não teve 7 meses de debates. E mesmo o tempo em que esteve mesmo na CCJ ou em outras comissões, tanto na Câmara quanto no Senado, não houve discussão efetiva dos parlamentares quanto a isso. Tanto é que, por exemplo, no Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos, que foi a primeira comissão que recebeu isso dentro do Senado, fez várias reuniões abertas ao público para as pessoas participarem, convidando várias pessoas, tanto os apoiadores quanto os detratores da reforma, e o pessoal do governo não ia, os convidados para defender a reforma não iam. Então não houve, na verdade, uma audiência pública em que ambas as partes falassem para discutir, porque a ideia era realmente essa, olha, aprova isso aí que a gente precisa, o governo tem, preciso mostrar para o mundo que o Brasil tem condições de fazer as coisas aqui funcionarem bem para a gente poder sair dessa crise rápida. E aí o que acontece é que até os legisladores não, os juízes de trabalho não concordam com as mudanças feitas porque, apesar do que o presidente disse, né, logo depois da aprovação, ele veio a público e falou, olha, nenhum emprego a menos.
aliás, nenhum direito a menos, muitos empregos a mais. E tem direito a menos, sim. E tem muitos direitos a menos. É uma mentira, Agora, uma é coisa uma mentira evidente. curiosa, lembra que a gente estava comentando nos bastidores que quando foram para fazer a CLT, lá para trás, houveram pesquisas, inclusive nessa questão da jornada de trabalho, de que 8 horas seria uma jornada considerável para o próprio cuidado da saúde do trabalhador. Então, assim, foi uma coisa séria, né? Tiveram pesquisas e tudo mais para chegar numa conclusão de uma lei. Não me parece que foi o caso agora em relação à reforma trabalhista, né? De ter um processo amplo que desse tempo de fazer pesquisas mais concretas em relação ao nosso atual mundo, para então, tipo, não, vamos modernizar, mas nós temos aqui várias pesquisas indicando e mostrando e apontando que essas seriam as melhores leis para o momento, né? Agora, tem um detalhe aí, né? Quem é contrário à reforma diz que as mudanças não vão fazer com que haja um aumento do número de empregos no país. Já quem é a favor, e o próprio presidente Michel Temer, que é o principal propagador ou idealizador de todo esse ponto aí da reforma trabalhista, diz que as mudanças vão fazer com que novos empregos surjam e que a economia do Brasil venha a melhorar. A gente tem dois lados falando coisas distintas sobre um mesmo aspecto, sobre um mesmo fato, que é a reforma trabalhista que foi aprovada. Agora, para você, ouvinte, telespectador, é interessante que a gente possa colocar aqui alguns pontos que são considerados como positivos, ou, pelo menos de maneira objetiva, considerados como positivos ou negativos dentro dessa nova reforma. A gente poderia facilitar para o nosso ouvinte, telespectador, alguns dos pontos aprovados nessa reforma trabalhista? Olha, eu acho que, assim, antes de falar dos pontos positivos, qual é o maior interesse agora? De gerar empregos ou de uma certa forma, mascarar essa realidade e gerar subempregos? Ou será que essas contratações elas não vão ser contratações precárias? Se isso, de fato, vai funcionar, se tem mais pontos positivos ou mais pontos negativos para o trabalhador? Uhum. Essa é uma das maiores dúvidas, né, sobre essa reforma. Aí vai depender de que lado você está para dizer se vai ser mais positivo ou mais negativo. Mas se a gente for analisar friamente algumas coisas, eu não vou nem dizer se é bom ou se é ruim, vou só analisar. Por exemplo, nesse novo corpo de regras, está escrito o seguinte, que um trabalhador, quando aciona a justiça contra a empresa, agora, pela nova regra, pela lei da reforma, se ele vier a perder o caso na justiça, ele vai ter que pagar as custas que a empresa teve para se defender. Você entendeu? Então, sei lá, é um processo que estava envolvendo uma indenização de R$50 mil. Os honorários dos advogados giram em torno dos 30% do valor, né? Então faz aí, Leite, 30% de 50 mil, 3 vezes 5, 15. 15 mil reais, é isso? Ele mesmo. Obrigado por ter feito, porque meu forte não é matemática. Aí o cidadão entra na justiça contra a empresa, perde, estava lá numa causa de 50 mil reais, perde, ele tem que pagar os honorários para a empresa, além do que ele vai ter que pagar para o advogado dele. Esse é um dos pontos. Esse é um ponto. Não vou te dizer se isso é bom ou se é ruim, mas você em casa analisa comigo se isso é bom ou se isso é ruim. O empregado maltratado, mal cuidado, sei lá, que teve os seus direitos negados numa empresa, vai se encorajar a acionar a justiça desse jeito, imaginando que se ele perder, ele vai ter que desembolsar de um dinheiro que ele já nem tem para pagar as custas que a empresa teve com o advogado? Agora, esse é um ponto. Agora, um outro ponto, por exemplo, e a questão que envolve os sindicatos, não vai ter mais essa cobrança que todo mundo tem que... Agora opcional, agora né? vira opcional, não é mais. Isso, de repente, o telespectador e o ouvinte olha e fala assim, isso é positivo, vai parar de ter uma cobrança que acontece todos os meses no meu salário, vai chegar mais dinheiro para mim, não vai? Isso eu acho... Aí também o sindicato acaba sendo enfraquecido, e aí como que ele vai defender a categoria também, né? E aí cabe uma observação boa, porque a gente tem diversos sindicatos no Brasil. Uns que funcionam, né, muito bem, e outros não funcionam para nada, só funcionam mesmo carimbar. Para arrecadar esse dinheiro, esse um dia de trabalho do funcionário,
E é uma máquina utilizada, inclusive, por grupos políticos para injetar dinheiro em campanha política. Isso parece uma coisa muito positiva. A escolha do trabalhador em querer ou não contribuir com o sindicato, justamente para acabar com uma verdadeira máfia de sindicatos que existe no Brasil hoje. Digamos assim, que agora vai funcionar aqueles sindicatos sérios que têm vontade de trabalhar, que de alguma forma, não sei como pode incentivar as pessoas, ou eles devem fazer isso, né, para que nós, trabalhadores, tenhamos a iniciativa de contribuir, né? Já que agora não é mais obrigatório. É tão interessante esse negócio dos sindicatos, porque você vê um negócio dessa profundidade que foi a reforma trabalhista, quantas manifestações os sindicatos realizaram no Brasil ao longo dos últimos meses? Vários. Grandes assim? Bom, pelo menos não necessariamente nesse ponto. Não, aí, por causa disso, talvez 2, e ainda assim, misturado. Era isso, mais um monte de coisas. Desde que o presidente falou o seguinte, olha, a gente deixa passar desse jeito, e aí essa coisa da contribuição sindical, depois eu faço uma MP e a gente resolve. Os sindicatos se arrefeceram. Então tá bom. Eles estavam preocupados mais com a desobrigatoriedade da contribuição do que, de fato, com os direitos que estariam sendo perdidos com a reforma trabalhista. Mas falou assim, ó, tá bom, vamos manter para vocês o dinheirinho do trabalhador que vai para vocês. Aí os sindicatos se acalmaram depois disso. Se a gente perceber, foi isso que aconteceu. E aí você estava falando sobre os pontos. Tem uma coisa que a Suzane puxou aqui sobre o descanso, né? Hoje você tem que ter 1 hora de descanso, pelo menos, de almoço na hora no trabalho. A reforma diz que não, pode ser meia hora só, e aí você compensa, né? Faz meia hora de almoço e sai meia hora mais cedo. Todo mundo, nossa, isso é muito bom. O problema é que, por exemplo, foi o que você falou, a OMS tem um documento dizendo que não é só para comer a 1 hora, é 1 hora para você ter aquele... É o descanso do trabalho mesmo. Durante as 8 horas do dia, no trabalho, você precisa ter um momento que você não é para estar trabalhando, porque isso vai fazer... Para descansar a mente. O corpo, a mente, isso vai ter reflexos depois para a pessoa. Não é só comer. Nessa mudança não é que vai passar a ser obrigatório meia hora de almoço. Existe a possibilidade de ser meia hora. Hoje não existe essa possibilidade. Mesmo que a gente queira hoje é proibido. Ter meia hora de almoço, a empresa não vai liberar, porque... Não pode, né? Ela pode sofrer uma punição. Sofrer sanções depois. Por conta dessa quebra de regra. Eu e o Hélio, a gente até discutiu sobre isso, porque se a gente for colocar aqui um ponto de vista bastante individual, seria interessante poder sair meia hora mais cedo para aproveitar melhor o tempo que a gente teria na nossa vida pessoal, né? É claro que eu penso que em algumas funções, como o Hélio disse, essa pausa é muito importante. Né? No meu caso, ela seria interessante para mim. O que eu acho legal, de um certo ponto de vista, se eu puder dar a minha opinião aqui, é que eu tenho a impressão que eu deixo também. Que essa flexibilidade, ao mesmo tempo que ela é muito melindrosa, porque eu sei que a CLT ela foi conquistada a duras penas, passou por um processo aí desde a era industrial, com a ditadura, os trabalhadores tiveram realmente que se doar para poder conseguir ter seus direitos, né, para ter os seus direitos reconhecidos como trabalhador, a justiça do trabalho e tudo mais. Então, talvez, para alguém que passou por esse processo, seja difícil ter que ver tudo isso, parece que, quando você olha assim, vai ruir, né? Lutamos tão bravamente, a duras penas, para conquistar e, de repente, agora estamos perdendo essa força. Mas a flexibilidade, às vezes, pode ser um ponto positivo, né? Dependendo do negócio, né? De onde a pessoa trabalha. Hoje a gente vive num mundo moderno, um mundo diferente, com novas propostas de negócio no mercado de trabalho. E, de repente, esse acordo, essa liberdade em que eu posso conversar com o meu empregador, com o meu chefe, com o meu patrão, e chegar num acordo que fica bom para mim, que talvez fuja do que a CLT diz, é interessante. Eu sei que talvez até o Hélio diga aqui agora, né? Essa questão do trabalhador ser desvalorizada. Mas eu enxergo até com certo ponto positivo. É claro que, como o Hélio disse no começo, né? Todo mundo fala que era preciso realmente modernizar, né? Rever a reforma trabalhista e tudo mais. Só que algumas coisas realmente pisaram na bola. Só que algumas eu acredito que possa ser bom, possa trazer coisas boas para o futuro. O grande ponto que se coloca como o fator motivador para essa mudança na legislação
é exatamente a geração de empregos. Então, o que acontece? Hoje em dia, os proponentes da reforma diziam o seguinte: é tão oneroso, ou seja, é tão caro para empresários terem mais trabalhadores, mais funcionários hoje em dia no Brasil, que muita gente deixa de crescer o seu negócio ou de contratar mais gente, porque é muito oneroso, é muito caro. Então, qual que é a proposta? Vamos tornar um pouco mais flexível esse processo de contratação, o processo de você manter um empregado. Tanto é que tem um dos pontos da reforma é a questão de você poder terceirizar todas as atividades de uma empresa, inclusive as atividades finais, né, as atividades fim, para qual essa empresa existe, não apenas as periféricas, como, por exemplo, sei lá, uma empresa, sei lá, como a Novo Tempo aqui, né? A gente é uma empresa de comunicação. Então, o nosso business aqui, o nosso negócio é fazer comunicação. Então, a gente pode contratar terceirizado para limpeza, restaurante, algumas coisas assim. Mas, por exemplo, para ser, de repente, a pessoa vai trabalhar como jornalista, né? Aqui dentro. Não, nesse momento não pode. Nesse outro formato pode. Você pode ter uma empresa terceirizada lá que você contrata ela e ela fornece jornalistas. Ou o próprio jornalista é uma empresa, também é uma opção que muita gente tem, né, por aí, né? Então, esse é um dos objetivos da proposta, para que, diminuindo os encargos que uma empresa tem que ter, mais empregos possam surgir com o tempo. E aí é que é uma questão interessante. O que torna caro um empregado para uma empresa são os encargos sociais, são os tributos da folha salarial. Isso não foi alterado. Não foi feita uma reforma tributária. Os direitos continuam. Não. O peso, os tributos, o peso que um funcionário tem numa folha salarial, com o percentual que uma empresa tem que pagar para o governo por ter um funcionário, isso não foi alterado. Então, isso não vai fazer diferença. O imposto de renda continua sendo a mesma, o a reforma tratou da legislação da relação de trabalho, empregado com empresa. Não tratou de desoneração de folha de pagamento. Isso é outra coisa. Isso deveria estar numa reforma trabalhista que deveria ter vindo já há muito tempo no Brasil, que ainda não veio. Então, aí dizer que vai criar novos empregos, porque agora eu posso demitir mais fácil, posso contratar mais fácil, posso contratar com períodos intermitentes, eu não sou mais responsável pelo tempo todo em que o funcionário está dentro da empresa, porque hoje é assim, o funcionário chegou, ele vai vestir o uniforme, ele já está contando como tempo de trabalho. A reforma diz que não. O camarada tem que vestir aquele monte de coisa, que ele vai trabalhar numa indústria, leva meia hora para conseguir vestir o uniforme. Azar o teu, amigo. Será que você já está aqui, mas não é culpa minha mais. É um dos pontos da reforma, né? Você falar alguma coisa, né? Será que as empresas também não vão passar a querer terceirizar um número muito maior de funcionários? É bem provável que isso possa vir a acontecer, porque agora dá a possibilidade para isso. Os advogados que vêm ao jornal, os advogados trabalhistas, inclusive, têm dito que isso já tem acontecido desde a promulgação da lei de terceirização, e o medo é justamente esse. Embora a reforma trabalhista diga que tem que se esperar 1 ano e 6 meses, 18 meses, para que uma empresa possa, por exemplo, se a Novo Tempo quiser me desligar, tem que me desligar, mas só pode me recontratar como um terceirizado depois de 1 ano e meio. Sim. Mas para tudo existem brechas, então você já pode demitir a massa inteira de funcionários que você tem e já indica, ó, estou demitindo você, mas a gente tem ali o fulano de tal que abriu uma terceirizada, vai lá, já leva uma carta de recomendação, entra lá na terceirizada e já vem trabalhar aqui como terceirizado, porque foi contratado por uma empresa que já foi acordado antes, entendeu? Então, para isso é muito bom. A empresa vai ter redução de custos? Claro que vai. Vai aumentar empregos? Pode ser que sim, porque daí a terceirizada, hoje, digamos assim, eu custo R$2.000, meu salário é de R$2.000. Sou mandado embora, vou procurar um emprego na terceirizada. A terceirizada me oferece R$1.000. Entre R$1.000 e não ganhar nada, eu prefiro ganhar os R$1.000. Aí vai dizer, olha, agora nós temos vários empregos, é verdade. Onde trabalhava um por R$2.000, agora trabalham 2 por 1.000. Se aumentou o emprego, aumentou o emprego, mas continua tudo igual. Na verdade, você criou subempregos. Se você pensar que as grandes economias, elas não têm esse modelo como a gente tem aqui, é muito mais flexível e tudo, se a gente comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, talvez você pense, seria interessante se essas grandes economias fazem isso, mas talvez nós aqui, brasileiros, ainda não tenhamos uma maturidade nesse ponto de sermos flexíveis, né? Bom, a gente precisa terminar o bloco aqui, a gente poderia falar muito mais sobre isso, mas a gente precisa ir para o intervalo.
Daqui a pouco a gente volta e a seguir o Redação discute sobre como a violência no Rio de Janeiro tem afetado as salas de aula. Voltamos já.